Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos e podcast Cabine do Filme. Hoje diferente, a gente está fazendo o último episódio do ano e, como já é tradicional, a retrospectiva. E dessa vez a gente não vai fazer só a retrospectiva literária, a gente vai fazer também a retrospectiva do Cabine do Filme. Então vão ser 2 programas em um e a gente vai parar aí por 2 semanas, porque a gente também merece férias, a gente não é de ferro, e a gente vai parar por 2 semaninhas. Em janeiro a gente volta com bastante novidades, com bastante programação, e se tudo correr bem, com menos efeitos da pandemia, quem sabe o ano que vem com mais eventos presenciais, para a gente conseguir curtir e aproveitar também. Quero dar um toque para o pessoal que acompanha a literatura na internet. A São Paulo Review lançou hoje a lista dos melhores livros de 2021. Eu fui um dos curadores lá que indicou os livros, e uma turma bem legal, indicou uns livros muito bacanas. E quem quiser conferir, sãopaulo.review.com.br, do querido Alê Stout. Beijo, Alê. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso. Na bancada comigo hoje, Carol Pedrosa, do Cabine do Filme. Hoje o nosso podcast é nosso. E também o meu querido curador, Alisson Santos. Alisson Estevão. Ele é Santos também, mas o nome artístico dele é Estevão. Tudo bom, Carol? Tudo bem com você? Que Olá, legal, bom dia, a gente boa tarde, boa aqui. noite. Olá, pessoal. Fala, Alisson. Que legal a gente Beleza. juntos, assim. Finalmente juntamos Rabiscos e Cabine do Filme. Tava precisando esse encontro, né, Carol? Tava. E nada como uma retrospectiva. Foi bom o seu ano, Carol? Nossa, foi doido. Foi uma doideira, altos e baixos, mas tá terminando muito bem. Desde que comecei aqui a cabine, tá melhor ainda. A gente tá fazendo 6 meses de cabine, né? Mas é de começo de junho. Não lembro Caramba, agora. Teve aquele episódio 6 que a gente meses, né? fez. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais de 6 meses. É. Você viu que eu sou bom de exatas, né? Deve contar no Tem 12 meses, junho é mês 6, eu tive que contar no dedo. Então vocês vão ver o nível do negócio. Faz parte. É que eu tô bebendo um Que a gin pandemia hoje. bagunçou A nossas pandemia bagunça. contas. Amanhã eu e o Alisson, a gente sai de férias, inclusive. Então a gente tá numa pré-férias, quase saindo de Na férias. expectativa aqui. O Carol, você tá assistindo bastante cabine, né? Tô. Que da hora. E é mó da hora isso, porque você chega com umas notícias quentes e antes, assim, pra gente. É muito bom. Eu sempre quero assistir os filmes que você fala lá. Eu tava com muita saudade do cinema. Eu até comentei no episódio que saiu esses dias que é muita diferença, né? Assistir filme no cinema é outra coisa. É uma imersão diferente. Por mais que a gente se acostume com streaming, a ver filme em casa, cinema é cinema, não adianta. Carol, vocês já foram também ao cinema nessa volta, né? fomos uma vez. Fomos assistir... O que a gente foi assistir mesmo, Alisson? Eu assisti Marighella e Duna. Duna. 2 vezes eu fui, Marighella e Duna, isso mesmo. Com o Alisson ele foi comigo. E, Carol, você tá 6 meses no cabine. Mudou alguma coisa? E você não apresentava, você sempre escreveu sobre cinema, tem livro sobre cinema, blog e tal, mas você não apresentava um podcast semanal, né, que dá um pouquinho de trabalho. Mudou alguma forma de você ver os filmes? A sua cabeça, você já olha os filmes pensando alguma coisa para o podcast? E como que foi? Como que está sendo, assim, esses 6 meses, esse balanço do ano 2021? Muda, né? Claro que muda. No começo, quem acompanha desde o começo sabe, você que tá desde o começo estava muito travada, muito nervosa, e eu raciocinava num ritmo, eu falava no outro, e às vezes eu esquecia o que eu ia falar. E, assim, tem 2 coisas que mudaram, né? Minha forma de conduzir os programas, de pensar os programas. Então, hoje em dia já tenho um roteirinho, já tenho uma lógica. Até quando eu vou falar com o convidado, eu já venho com o tema, já venho com os filmes que eu quero abordar. Mesmo deixando a conversa mais fluida, eu já tenho um plano básico, assim, do que vai ser feito, para poder controlar também o tempo, né? E saber direcionar. E a própria visão dos filmes mudou com certeza, assim, eu já penso o que posso fazer, quais filmes eu posso agregar, agrupar de um tema diferente, puxar para um tema, puxar para o outro. Às vezes eu estou no meio de um episódio, tenho ideia para mais um, e mudou muito. Eu tenho visto muito filme, olha, eu teve um dia nesse fim de semana que eu assisti 4 filmes. Caramba! Seguidos, assim. 4, normal, 3, 4, né? Tudo bem que vamos lembrar que eu não estou mais trabalhando com direito, que eu estava no começo da cabine, não sei como é que eu estava dando conta, mas agora faz uns meses que eu só tô... Nossa, gente, é muito bom ficar vendo filme. Ano que vem, né, tem que achar uma coisa que também me pague, mas assim, é muito bom. E daí eu fico com a cabeça mais livre também, né, para perceber essas nuances dos filmes, e agora tá tendo muito filme, então eu sei que ser meio rápido, assim. Você tem que ver um filme, já tem que pensar, já tem que fazer as analogias, e falando em alguém que me pague, estamos abertos para patrocínio, hein? Atenção, empresas, empresários que nos ouvem, tanto Rabiscos quanto Cabine do Filme, estamos abertos, a gente aceita muito patrocínio.
Isso, fomentar Isso a aí. cultura. Ô, Carol, e como é que você seleciona os episódios? Como que você pensa, assim, quem que você vai convidar, que tema que você vai tratar? É uma coisa orgânica, é uma coisa pensada? É uma coisa, assim, tem sido mais orgânico. Como eu já tô digamos assim, como a bola já tá rolando, digamos assim, né? Como já tá aquela bola do Indiana Jones descendo ali o negócio, eu já consigo, e uma coisa vai puxando a outra. Então, às vezes, assim, tem o Roberto, por exemplo, meu amigo, que ele já participa de vários. Então, a gente já meio que combinou que ele sempre vai voltar. Então, a gente só vai escolhendo o tema que a gente vai abordar, o que ele tá pensando, o que eu tô pensando. Eu gosto do Às vezes Roberto, eu que ele é meio escolho o radialista, né? convidado. Ele fala, olá, Carol, tudo bem? Eu sou o Roberto. Ele trabalhava em rádio. Ele não consegue mais me chamar de Carol, porque está acostumado a me chamar pelo nome inteiro. Aí ele não consegue mais falar Carol, eu dou risada. Eu tive que fazer essa interrupção. Chama assim. Sim, é muito. O Roberto é ótimo e ele é muito viciado em filme também. Então a gente já sempre tem o próximo planejado já, assim, que é uma pessoa que flui bem comigo, mas tem convidado que eu quero convidado, ou que eu vejo filme, daí eu quero falar com a pessoa, ou que eu vejo do trabalho, por exemplo, o Adam, do episódio de terror. Ele ama terror, ele junto, assim, que eu queria falar sobre terror, eu vi que ele gostava, então foi nessa vibe de, tipo, vou chamar um convidado que já gosta do tema, sabe? Então não tem uma regra, depende, às vezes eu escolho um tema e falo, quem que pode falar comigo sobre esse tema? Daí eu vou pesquisar, mas normalmente pessoas que gostam de cinema ou que trabalham com cinema, e ano que vem eu quero ampliar, né? Então eu sempre falo que tiver sugestão de, sei lá, ator, diretor, Legal, gente que legal. trabalha com cinema, a gente quer sempre ampliar, né? Isso aí. Bom, vou dar um balanço, então, do Rabiscos Literário, que a cabine foi de 6 meses, o Rabiscos o ano todo, toda terça. Tivemos alguns episódios aos sábados, episódios especiais, que às vezes acontece, a gente ter na manga. Nós tivemos um total de 56 programas, com participação de mulheres 29 e com participação de homens, 27 homens. Olha, as mulheres passaram os homens esse ano. A gente teve também a gravação no teatro, comemoração dos 3 anos de Rabiscos. Já falei para Carol, pro ano que vem ela tentar vir para a gente gravar junto no teatro. É muito legal. Sim. É uma energia super boa. Né? Esse ano foi com a Mel Duarte, que lançou seu livro Colmeia, mas foi um episódio temático. Carol, quem teve no Cabine do Filme esse ano? Teve muita gente. Teve gente recorrente, como o Roberto, que eu citei, que voltou. A gente ouviu alguns críticos, né? A gente ouviu a Cris Siqueira, do Coxinha Nerd, o cara da locadora, que foi um episódio bem legal também, o Márcio Salem, do Cinema com Crítica, a Adrê, do Me Chame de Dre, um pessoal que tem um trabalho bem forte nas redes sociais e em vídeo. O Márcio, inclusive, tá para voltar, porque ele tem um trabalho muito legal, e a gente falou sobre premiações, que agora começa a bombar, né? Então, começo do ano já vai vir um episódio aí legal sobre isso. A gente falou trilha sonora com a Lisley Nogueira, falamos de Jornada do Herói com o Virgílio, que é escritor. Teve também o episódio da psicanálise, que eu achei que foi muito legal, foi com o muito meu amigo legal Christian. Mesmo. Quero ver se faço uma parte 2, porque vira e mexe me falam desse episódio. A gente foi. Muito pouco, né? Um episódio para falar de psicanálise em 5 filmes ainda. Fui muito ousada caramba, né? nesse episódio. Um outro episódio que chamou muita atenção também, que eu não achei que fosse ter tanta repercussão, foi o episódio com a Dani, que a gente falou sobre a Hannah Arendt. Nossa, esse episódio eu achei que não ia bombar. Fortíssimo sobre o Eichmann. Eu acho que o Alisson até comentou quando ouviu, né? Você falou, nossa, foi muito Nossa senhora, foi muito profundo e as diversas vertentes que vocês abordaram no episódio foi fantástico, né? A Dani já está convidada a estar, porque ela também é dessa parte jurídica, tem muito filme que a gente pode analisar, que a gente pode falar, o povo gosta, né? Você vê que série de polícia, de julgamentos, filme de tribunal, tem muitos, né? Então, esse foi legal também. Aí teve episódio de terror com o Adam, teve aquele de bruxas que eu fiz com a Lulu sobre mulheres modernas, Girl Power, mulher mãe de planta, cristais e tal. Esse rendeu muitas conversas entre as minhas amigas também. Foi legal. Foi bem legal. Episódio de Natal especial com a Fer, que a gente fez, falando dos filmes de Natal. Foi mais leve, né? Porque a gente tinha vindo numa lista, que eu também fiz algumas listas, né? Teve aquelas de filmes para o Dia das Crianças, protagonizados por crianças, mas que não são para crianças. Tipo Nárnia, tipo O Labirinto do Fauno, tipo Coraline, né? E filmes para ver uma vez na vida, que foi uma lista super triste. E teve também, teve da distopia, que foi lá no começo com o Rafa, né, o Tati, depois com o Zac, que a gente falou da poesia no cinema também. E os solos, né? Os que eu falei sozinha. Os solos foram quais temas? Você tem aí? Eu falei sobre cinebiografias, um episódio, falei sobre Matrix, que eu fiz uma revisão dos Matrix, expliquei um pouco a lógica, acho que foi mais difícil de fazer, falar
de 3 filmes em 45 minutos. Até eu me surpreendi. Eu fiquei meio desesperada, né? Pedi pro Tadeu ouvir, pelo amor de Deus, ver se ficou bom. Se ficou claro, ótimo. Porque eu falei muita coisa. Falei sobre edição e roteiro, que é os primeiros de uma série que ano que vem eu vou dar continuidade, né? Falando sobre os elementos do cinema, que vai ter fotografia, vai ter outras questões, né? Todo o que engloba o cinema. E sobre o 007 e o Dear Evan Hansen, que a gente fez episódios específicos, né? Esses até foram extras ali, porque foram filmes que pediram um pouquinho mais de elucubração. Acho que eu falei de todos, eu não sei. Legal. Do Roberto, né? Que a gente falou de anime, a gente falou de Marvel, a gente falou de anime que influenciou a Marvel, a Hollywood, vai ter muita coisa ainda aqui que a gente vai falar para o ano que vem. Já prometi alguns episódios, para quem está acompanhando, já sabe que eu já prometi alguns episódios temáticos também. Roberto vai voltar, com certeza. Hein? O Roberto deve voltar, com certeza. O Roberto deve voltar, Carol Pedrosa. Volta sim! A gente vai ter temático de cinema espanhol, cinema argentino, já tem dicas de filme, trilogia. O cinema argentino é muito bom, Medianeiras, hein? Ó. Sim, quem me indicou Medianeiras, hein? Nossa, esse filme é o melhor filme da minha vida. Me indicou filme, gente. Eu não sou um cinéfilo, mas esse filme, olha... 2 filmes que eu amo, e um que você falou esses dias, que é o Vanilla Sky também, eu sou apaixonado nesse filme. Sim, esse virá. Eu gosto dos 2, do Abra los ojos, que significa abra os olhos em espanhol, para quem não sabe. Nossa, obrigada, Tadeu. E Vanilla Sky, que significa saudade morena em inglês. Tradução simultânea aqui. Que é. Tipo, isso significa. É muito bom. Bom, falando... Vai no episódio de filmes adaptados, tá? Só para adaptações. Tem o Segredo dos Seus Olhos. Segredo dos Olhos. Vai vir também. Gente, vai vir muita coisa. Tem muita coisa. Eu tenho muitas ideias, só que tem que me programar, né? Porque tem os episódios que dão mais trabalho, mas a gente faz sem problemas nenhum. Só demora para fazer. Eu vou passar aqui um pente fino também nos literários. Lembrando que o trabalho de curadoria ele é feito junto com o Alisson, que está aqui no programa hoje. Eu penso muito na curadoria que, a ponto de chegar um momento que a curadoria do Rabiscos ela vai ser organicamente ampliada para todas as vertentes literárias. Porque às vezes eu tenho que pensar um pouco onde que eu não estou entrando, onde que eu preciso sair da minha bolha. E eu fico feliz que quando eu vejo, por exemplo, um número expressivo de mulheres maior do que dos homens na literatura, não foi uma coisa pensada. Eu computei pouco antes de entrar nesse programa, foi levantar esse número. Então, para mim, foi uma coisa de muita satisfação. Fiquei feliz porque isso foi uma curadoria orgânica total. Mas dos episódios temáticos, a gente tratou da literatura LGBTQIA+. Nós tivemos 2 episódios sobre literatura indígena, com o Jano Somaúma, com a Júlia Dorrico. Tivemos um episódio de Dia da Visibilidade Lésbica. Tivemos um episódio sobre a publicação nordestina, com o Silvano e o Alisson, na publicação A Relíquia. Tivemos um episódio temático sobre a literatura na internet, que veio o Ale e a Lua falar sobre o livro Aglomerados. Tivemos um episódio temático sobre suicídio, que foi lindo. Foi um episódio potente, que eu falei, por acaso, minha terapeuta participou do programa, junto com o escritor Vitor. Tivemos, recentemente, a comemoração de 30 anos da Adélia Prado, 30 anos, 86 anos da Adélia Prado, acho que ela é um pouco mais velha que 30 anos, que foi muito incrível. Foram 8 convidados maravilhosos, e eu fiquei muito feliz de poder contar e ter leituras lindas, inclusive da Ana Martins Marques, que ela quase não fala para nenhum lugar, e ela decidiu falar aqui, e eu fiquei feliz pra caramba com isso. Tivemos episódios sobre música, falamos sobre identidade, falamos sobre solidão, falamos sobre publicação independente, falamos sobre o refúgio dos poetas, e estão todos esse ano. Então, assim, esse ano foi muito recheado. Vou passar os nomes das pessoas que vieram aqui com seus livros, mas vale muito a pena. A gente abriu o ano com a Cali Boreá, que é a minha querida amiga, super talentosa, poeta portuguesa, que eu gosto tanto. Ela lançou o seu livro Tesserato de Poesia. A Cali tem um talento de declamação incrível, ela consegue declamar, ela consegue se impor perante as câmeras. Ela é atriz também, ela é cantora, isso ajuda muito. A Cida Pedrosa, que ganhou o Jabuti, que saiu esse ano ao resultado, se eu não me engano, mas do ano passado, com seu livro de poesia Solo para Vialejo. Ela que é pernambucana, vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, está fazendo um trabalho lindo também em Recife. Falei com o Bonafé, que lançou o livro Através do Norte, uma autobiografia através das suas experiências, como uma viagem para a Mongólia que ele fez, que ele morou lá um tempo, ele traz todas as experiências. Falei com a Julia Michaels, que é uma gringa americana que mora no Rio de Janeiro,
escreveu um livro chamado Rio de Janeiro, Como Chegamos Até Aqui. Ela dá uma visão dela, de uma estrangeira no Rio de Janeiro, mostrando as dores e as delícias do Rio. Falei com o poeta marginal Wesley Barbosa, que lançou seu livro Parágrafos Fúnebres. O Wesley tem uma história de vida linda, ele é um poeta da rua, morador de periferia, faz um trabalho incrível com a poesia. Foi lindo, lindo. Tivemos também literatura infantil, o livro Floresta, com Maurício Vieira, que escreveu o poema Floresta, e o Jonas Martins, que é talentosíssimo e fez as ilustrações do livro. Maravilhoso o livro, lindo, lindo, eles mandaram de presente, eu amei. Meu querido amigo Chico Lopes, que também é um cinéfilo, apaixonado em Alfred Hitchcock, lançou aí A Ponte do Nevoeiro, seu romance, maravilhoso. O Ale Stout passou por aqui, falando do seu livro Jazz Band na Sala da Gente, livro maravilhoso. A Mar Becker, minha querida Mar, lançando Mulher Submersa, que é fantástico. Um episódio temático com o Zach Magese, que é um brother aí, um irmãozão que a poesia me deu. A gente falou sobre solidão, foi muito bom o episódio. Foi perto, inclusive, da época que ele foi no cabine. A Jéssica Balbino teve aqui por 2 oportunidades. Não, 4 oportunidades. Ela entrevistou comigo o Chico Lopes, ela entrevistou comigo o Luiz Nassif, ela fez o ao vivo comigo a Mel Duarte e ela veio falar sobre literatura dela, Gasolina e Fósforo, uma reflexão sobre a gordofobia, sobre corpos dissidentes, a Jéssica que arrebenta nessa área. A gente teve um livro de contos falando sobre velhos, que chama Velhos, da Ale Mota, escritora também talentosíssima. A Ale, ela produziu um livro de contos falando sobre vários tipos de velhos, e não necessariamente o estereótipo do velho, idoso, consciente, bom, mas os velhos em todas as suas vertentes, inclusive velhos maus, porque a pessoa que é má, ela fica velha e não deixa de ser uma pessoa má por isso. Aglomerados, que eu falei, uma coletânea de escritores da internet, foi muito legal esse livro, acho bem bacana quem quiser procurar também. A Nara Vidal, se eu não me engano, ela ganhou algum prêmio com o Mapa para Desaparecer. Depois você olha para mim, Alisson, mas acho que sim. A Nara é muito talentosa, ela mora em Londres, e a gente bateu um papo muito legal, ela é super talentosa. A Júlia Dorrico, que escreve para o UOL sobre literatura indígena, ela esteve aqui, e ela fez várias questões e me puxou a orelha sobre a literatura indígena, né, que eu conheço pouco e a partir dela passei a conhecer mais, então quem quiser ouvir o episódio também com ela, vale a pena. Falamos sobre Manuel Bandeira com André Servinsky, que é um professor nordestino, sabe tudo de Manuel Bandeira. Foi um episódio muito rico também. Como eu falei, falamos com o Luiz Nassif, jornalista Luiz Nassif, que falou sobre a biografia do Walter Moreira Salles. A Joana Raime, que é filha do Francis Raime. Falamos sobre música, foi muito lindo o papo. Mais uma premiada veio também no Rabiscos, a Morgana Kretzmann, com seu livro Ao Pó. Ela ganhou o prêmio São Paulo, melhor romance de estreia do ano 2020. Fiquei super feliz pela editora Patuado e do Lacerda. Um episódio curiosíssimo com o Zé Irineu Filho, que falou do Homem Sem Malícia. O Zé Irineu é um cara completamente pirado, no melhor acepção do termo, mas foi muito bom o papo. Falei com o escritor moçambicano Ernesto Muamba, falei com ele esses dias, inclusive, por WhatsApp. O episódio com ele foi muito legal, e a proximidade do Brasil com Moçambique também é foda. Falei com a Cris Judar, Elas Marchavam Sob o Sol, que, se eu não me engano, também ela foi finalista de algum prêmio. Elas Marchavam Sob o Sol, da editora Dublinense, do querido Gustavo. Teve um episódio que bombou muito, Carol, de uma curitibana aí, ó, uma paranaense, com a Beatriz Abage, que falou sobre o caso Evandro. Ela lançou seu livro Maleus, Relato de Tortura, Injustiça e Erro no Judiciário. Esse episódio bombou demais, que é um caso que pega muito fogo, né? A Carol, acho que vai lembrar da época dos sequestros em Curitiba. Não, da época do sequestro não, que eu era criança, né? Eu lembro da repercussão depois. Cara, era muito bombado. E bombou o episódio porque estava muito em voga o caso Evandro da Globoplay, né? O documentário. E a Beatriz veio e contou toda a sua história. Na verdade, todos esses que você está falando, estou lembrando dos episódios, são muito bons. E olha, gente, Tadeu é o rei de aumentar listas. Você quer aumentar listas de leitura? Eu tenho livros aqui que tem o nome dele atrás, fazendo esse programa maravilhoso, gente. Mas veio muita gente boa. Nossa,
O Leandro Assis, cara, ele faz as tirinhas mais críticas que eu conheço. Ele é muito talentoso, que é a tirinha dos Santos, que é uma família de empregada doméstica, uma família classe média. É foda, muito foda. Falei com a Rita de Podestá, que lançou o livro de contos Aranza, que saiu pela editora Reformatória, do querido Marcelo Nocelli. A Pamela Filippini e a Laís Aquino. Falamos sobre o Refúgio das Poetas. As duas são demais. Uma do Norte, outra do Nordeste. A gente teve um papo muito bacana. Tivemos um papo sobre literatura LGBTQIA+, do Ale Rabelo. Falou sobre o PM Mix, que premia aí os... Premia ou premia? Esqueci agora. Como é, Carol? Como é, Alisson? Premia? Premia. Se errar, a gente erra todo mundo junto. Isso. Que premia a literatura LGBTQIA+. Um dos episódios mais pirados do Rabiscos, mas bom, é com o Jonas Samaúma, que ele faz reflexões indígenas. Samaúma é uma árvore grande do Amazonas. E o Jonas fala que quem deu esse nome para ele foi a árvore, que ele conversa com as árvores, ele escuta as árvores, faz terapia com as árvores e tudo mais. Muito bom. A editora Relique, que é focada em escritores de Caruaru, e do Silvano Barbosa e do Alisson Monteiro. Bateu um papo muito bacana. Que lista grande, hein? Falamos com o Zé Elias e a Regiane Folter sobre publicação independente. A Mariana Brecht, que lançou o livro Brasa, que também, se eu não me engano, ganhou o prêmio. Depois a gente vai falar das premiações, que é uma experiência danada, que ela foi contratada por uma agência de publicidade para fazer uns vídeos no Congo. Chegando lá, ela teve seu passaporte segurado e descobriu que, na verdade, ela tinha sido contratada para trabalhar com o ditador do Congo e não tinha como voltar, então ela teve que trabalhar, era o que restava a ela. Ela conta essa história no livro, é maravilhosa. O Leonardo Valente, que lançou o livro Criogenia DD, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, papo muito bacana. Leonardo super inteligente, professor do Rio de Janeiro. Falamos com um professor da Universidade de Sorbonne, o Leonardo Tonos, que tem um livro maravilhoso de poesia, Mar Aberto. O Leonardo trata muito dos problemas migratórios no mundo, e o livro é sobre isso. Mar Aberto, é maravilhoso. Inclusive, foi um dos livros que eu indiquei no São Paulo Review, como sendo um dos livros de destaque desse ano. A Gabi Solteiro e a Dia Nobre falaram sobre o Dia da Visibilidade Lésbica, e a Dia Nobre também falou do seu livro No Útero Não Existe Gravidade, que, se eu não me engano, saiu pela Penalux, editora parceira e minha também. A Júlia Codo lançou pela Nós, Você Não Vai Dizer Nada, um livro maravilhoso, foi um papo incrível também. Tanto a Júlia quanto a Rita de Podestá e a Paula de Covatti, são os três, acho que elas são até amigas, tem uma vibe muito boa para papo, assim, valeu muito a pena. A Maria Clara Parente, que lançou o livro de poesia Nas Frestas das Fendas, e que está lançando um documentário agora, ela que é ligada totalmente aí às causas ambientais, até indiquei ela para a Carol bater um papo com ela, acho que vai valer muito a pena. Da Mel Duarte e do Setembro Amarelo já falei. Tive um papo muito bacana com Miguel Matos, que ele lançou um livro chamado O Código Machado de Assis, que ele faz uma análise jurídica de todas as obras do Machado, um trabalho muito complexo, muito incrível. O Miguel Matos é o criador e o proprietário do site jurídico Migalhas, que quem é do mundo jurídico com certeza conhece, e é uma figura super interessante, e o papo foi muito legal. Você quase não gosta de Machado, né? Então. O Alisson gosta só um pouquinho mais que eu. Que bonito. Eu lembro quando você veio, você me falou desse título, cara, eu fiquei extremamente ansioso pra gente. E esse eu nem fui atrás, né, Alisson? Isso aí vieram atrás. Mandaram mensagem, quer participar, falar sobre o Machado de Assis? Porra, é só se for agora. Nossa, foi muito espetacular, assim. Só atualizando aqui, Tadeu, você tinha pedido as informações. A Nara Vidal, ela foi uma das vencedoras do Prêmio Oceanos de 2019. 2019. Isso. E a Cris Judar, ela foi finalista também do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo. Olha só, Cris Judar, excelente. Tem 8/7 também, fantástica, Cris. Beijo, Cris. Falei sobre música com o Fernando Malte, que tá voando aí, moleque talentoso, e com o Dante II. A Aline Bey, que já é de casa, acho que é a 4ª vez que ela vem, falou sobre a pequena coreografia do Adeus. Falamos sobre a volta dos eventos literários com a Flipenha, a feira literária que acontece no bairro da Penha, de São Paulo. Foi muito bacana esse papo. Um dos episódios que mais me marcou também foi com o Mário Magalhães, que a gente falou sobre
a biografia do Marighella, que deu origem ao filme, a terceira parte da biografia dá origem ao filme, que está com maior sucesso, dirigido pelo Wagner Moura, protagonizado pelo Seu Jorge, não o meu, não o nosso, o Seu Jorge. Falamos também... Falta só a bateria. Vou colocar os efeitos sonoros. Falamos com a Paulina Chiziane, a moçambicana que venceu o Prêmio Camões 2021. Poxa, esse eu fiquei feliz. Esse Prêmio Camões, para mim, foi a glória. Antônio Cherchenesky, querido Antônio Cherchenesky, falamos sobre o seu livro Tristeza Infinita, que saiu pela Companhia das Letras. Henrique Rodrigues, meu querido amigo Henrique Rodrigues Carioca, que está lançando a Revolução dos Bichos, adaptado para criança. Fez uma adaptação maravilhosa, se passa a Revolução dos Bichos no Brasil, no sertão brasileiro, então ficou muito legal. Falamos sobre a vida e obra do escritor Paulo Scott, querido Paulo, que me ajudou também com uma leitura linda no episódio da Adélia Prado. Falei da Paula e da Rita, que a gente falou sobre identidade. A Carla Gerson, que falou sobre o seu livro Som do Tapa. E a festa da Adélia Prado. Foi todo mundo que passou por aqui, Carol. Bastante gente, né? Só gente maravilhosa. Nossa, virei fã de muita gente aí. Muita gente. Galera, né? É muita gente, né? Você viu como tem gente boa fazendo coisa boa no nosso país, né? E fora também, mas principalmente no nosso país aqui, que a gente às vezes não conhece, não tem preconceitinho. Inclusive, vai ter bastante cinema nacional no Cabine ano que vem. Legal. Não teve muito esse ano, porque eu também vai ter. Se preparem que vem, entendeu? Tem muito filme nacional que eu tô botando em dia, que eu tô muito, diretor, né, que tá agora produzindo, e a gente tem que dar essa visibilidade pro cinema também, porque é difícil, né? Como é que tá o cinema nacional, condições atuais, Carol? Temperatura e pressão no nosso país. Como é que tá o cinema nacional? Tá voltando, né? Agora tá tendo uns festivais, teve o Festival de Brasília, recentemente o Festival do Rio, e eles estão fazendo sistema híbrido, né? Então tem muito cinema, é muito interessante esses festivais. O Olhar de Cinema aqui em Curitiba foi todo online, então assim, tinha o dia que ficava disponível o filme, como se você tivesse ido ao cinema mesmo. Então tem muito curta, tem muito filme legal vindo, mas a gente vê que a coisa é represada por falta de investimento, assim, para divulgação, né, do governo. Enfim, a pessoa está lá se matando, então agora os festivais estão dando essa visibilidade. Eu recebi algumas cabines online também de filme nacional. Eu sinto que está voltando, mas ainda a dificuldade nossa é essa parte do marketing, né? Chegar para as pessoas. Porque daí, entre os grandes blockbusters, pegam todas as salas de cinema, aí chega o Netflix e só divulga para todo mundo os mesmos filmes. E tem muito filme nacional muito bom, assim. Inclusive, a Telecine é um streaming agora, né, também, mas que tem muito filme nacional. Fica a dica, assim, eu tô assistindo muita coisa boa lá e coisa recente, que não é só aquela comédia clássica, pastelão, e nem filme de favela, que é o que todo mundo acha que é o cinema nacional, né? Já teve uma virada de chave, assim, do cinema nacional? A gente já pode falar de uma virada de chave, assim, que antigamente ou era aquela comédia mais besterol, assim, ou era filme de favela e tal, aquela coisa monotemática. A gente já pode falar que o cinema nacional ele já está voando aí sozinho? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita história legal. Tem os filmes da Ana Mulaert, Que Horas Ela Volta, que é sensacional. Tem os filmes recentes, como o Benzinho, Edens Lembro, agora o Cora, que saiu agora, o Eduardo e Mônica, né? Filme Bacurau. Da música. Bacurau, eu ia falar. Bacurau, para mim, é um dos melhores filmes do ano passado, retrasado, né? Não sei que ano nós estamos mais. Para mim é tudo uma coisa Marighella só. também. Mas Bacurau é fantástico. A galera ficou falando de Parasita, mas eu ainda acho Bacurau melhor em vários aspectos, porque é muito mais a nossa realidade, assim. Então, eu acho que tem uma crítica social embutida muito forte, claro, tem que ter. Marighella, né? Não dá para deixar de citar. Mas são filmes muito bem feitos, e são filmes com a gente tem atores, produtores, editores, gente muito boa fazendo cinema. Só que o que eu falei, não chega nas pessoas, né? Eu mesmo, que estou mais focado no cinema, estou descobrindo muita gente agora. Isso que eu estou ativamente em busca. Então, um dos meus papéis também é trazer mais isso para o público, ajudar a fazer essa ponte, porque eu vejo que nisso que é muito difícil, porque a gente não tem incentivo, zero, né? Então, a pessoa faz o filme, daí o que ela faz com o filme? Tem que tentar colocar em festival mesmo, tem que tentar ver o que faz. Então, é essa parte que está difícil, mas eu estou vendo que tem muita coisa legal. Então, e mudou, né? O cinema não é só... O que chega... O cinema comercial é isso que você falou, né? São as comédias, é filme de um comediante ou outro, que é os que tem o dinheiro para divulgar, né? Mas tem coisa legal. Esse ano que vem, eu quero ver se eu trago mais, não só para cabine, mas para os blogs, para todos os lugares.
Porque é muito legal, né? Quando a gente vê um filme nacional, a gente reconhece. Teve o nosso próprio filme, gente, Deserto Particular, não posso deixar de falar. Eu amei demais esse filme. É o nosso representante para o Oscar, melhor filme internacional. E, assim, eu não assisti ainda. Começa em Curitiba, né? Começa em Curitiba, quem é de Curitiba reconhece a canaleta do Expresso, dele correndo ali na 7 de setembro. Aí ninguém conversa com ele, ele muda de cidade. Basicamente isso. Ele encontrou o amor em outra cidade, daí que, tipo, muito longe daqui. O curitibano não gosta de conversar com pessoas. Não, de fato. Mas é lindo demais, gente, esse filme. Olha, mesmo que não vá, porque vai para frente. Sabia que agora tem uma distribuidora canadense, vai distribuir no Canadá e nos Estados Unidos. Sério? Então, assim, isso que eu tô falando, o filme tem que chegar, o filme é maravilhoso, mas ele acaba não chegando. Então, esse filme, por ser um filme, né, o nosso filme do Oscar, mas assim, A Vida Invisível, que foi o filme indicado ano passado, é maravilhoso também. Então, esses são filmes muito bons. E a Deserto Particular, eu falei no Instagram, eu falei no blog, eu mandei mensagem para os atores, eu, tipo, viciei no filme, porque o filme é muito bom. E é uma história muito legal, moderna, sobre relacionamentos virtuais, sobre distância, né? Porque a nossa distância não é mais uma distância física, porque a gente está o tempo inteiro conectado, mas é uma distância emocional mesmo, tá todo mundo muito sozinho. Então, é um filme que traz isso, e mais tem toda uma virada. Eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas é legal de a gente ver como tem Estômago, um filme do cinema que foi gravado aqui em Curitiba também, que eu amo, do cinema nacional, que é um filme que fica sempre minha dica para quem gosta, quer ver um filme diferentão e um plot twist meio Tarantino, assim. Carol, a gente antigamente tinha muito valor às críticas de cinema e às críticas de teatro e às críticas literárias, né? Quando saía um livro, as pessoas esperavam o jornal, às vezes era uma crítica por mês, e as pessoas queriam ver os críticos de cinema, o que eles estavam falando, como que a crítica aceitou determinada peça, como que tal livro foi aceito ou não, e mudou muito, né? Hoje a gente tem muitos críticos, e muitos críticos capacitados, e muitos críticos não capacitados, pessoas que gostam de falar sobre, e às vezes se intitulam crítico, às vezes não. Como que você vê a crítica contemporânea do cinema? Você que é uma crítica também, né? Você que faz isso. Você é uma crítica boazinha, eu costumo falar isso, né? Que você é uma crítica que sempre olha o lado positivo de tudo, até do Sharknado. Mas não do House of Gucci, no né? House of Gucci. Casa Gucci ali, eu dei uma... Que você conseguiu fazer eu desinteressar de assistir o filme. Perderam um bilhete da sua crítica. Sua crítica perdeu um bilhete. A gente não perco 2 horas e meia. Apesar que a Lady Gaga vai vir forte para premiação, né? Mas, assim, só por causa disso, não vale. Só se estiver passando na tua casa, e se tiver com 2 horas e meia disponível. Você que lê o livro, você não vai gostar do filme. Mas, enfim, o livro é maravilhoso, sério. O livro é maravilhoso, real. A história é maravilhosa, é uma história de filme mesmo, gente. A mulher mandou matar um cara, e, tipo, é a premissa do filme, tá? Não é spoiler. Mas é uma história muito... Tipo aquela do Versace, que aconteceu na mesma época, né? Inclusive, do Gucci, nos anos 90. Mas o filme ficou um roteiro muito atropelado. Mas, enfim, essa história é para outro podcast. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje em dia tem 3 tipos de pessoas que falam de cinema. Tem os críticos de cinema, tem as pessoas que falam de cinema como produção de conteúdo e tem os influencers. Qual que é a diferença? O crítico de cinema é a pessoa que lê e estuda sobre cinema. Ela vai estudar sobre linguagem cinematográfica, ela vai conversar com outras pessoas sobre cinema, para analisar as cenas, para ver a filmografia do diretor, para entender uma corrente, para ter um entendimento sobre cinema e usar todo esse entendimento para poder falar do cinema para as outras pessoas. Aí cada um fala da sua forma, né? Uns mais técnicos, outros menos. Eu procuro sempre trazer um aspecto bom do filme. Mas eu acho que é uma pessoa que ela está mais preocupada em estudar o cinema e aprimorar o conhecimento dela para passar isso para os outros. O produtor de conteúdo é o cara, é a profissão da moda, é a pessoa que está ali nas redes sociais falando de conteúdo. Então, é a que dá a notícia, é a que fica falando de números, é que traz curiosidade. É assim, todas são válidas, eu não estou desmerecendo nenhuma forma de falar de cinema, mas são formas diferentes, a gente tem que saber isso para saber quem que a gente está acompanhando. O produtor de conteúdo não está interessado na crítica, na análise do filme, o que o filme passou, quis passar. Ele está passando informação, ele está fazendo listas, fazendo muita lista, falando filmes para ver, não ver. Agora, por exemplo, que estamos no frenesi de Homem-Aranha, Matrix, a gente vê muito disso, as pessoas falam curiosidades dos bastidores e tal. Esses são os produtores de conteúdo, eles têm que estar... É mais ou menos como um jornalista que está sempre informando o público. E o influencer é uma pessoa que é famosa por algum motivo qualquer, independente de qual seja,
E ele fala também de cinema, ele também dá dicas de cinema, mas ele faz publicidade, ele fala de outras coisas. Às vezes o influencer também é crítico, mas assim, a função principal dele é ser influencer. Então é importante a gente saber quem a gente está seguindo, quem a gente está acompanhando, assim. Eu, por exemplo, eu vou nas cabines de imprensa, tem muita gente lá, muita. Até Curitiba não é tanto quanto São Paulo e Rio, mas tem muita gente. E muitos ali são produtores de conteúdo, ou tem um blog, ou tem um site, não são críticos necessariamente. Então é importante a gente saber diferenciar isso na hora de ver quem a gente vai acompanhar. Porque eles sobram poucas, né? Quantas pessoas hoje em dia falam especificamente que você lembra? O Rubens Evald morreu. É verdade. Chechel morreu. José Wilker morreu. Sobre quem? A Dira Paz falou esse ano. Chechel não tá mais. E daí? O cinema. Aqui em Curitiba a gente tem o Marden Machado, que fala de cinema, que é o curador do cinema. Tem a Glória Pires também, que é grande crítica. Nossa, é muito conhecedora, né? Ela conhece tanto que ela não quer dividir o que ela conhece para não humilhar as outras pessoas. Ai, gente, até hoje eu uso essa figurinha do prefiro não opinar, porque foi uma vergonha lembro. Você falou da pandemia, né? A gente pode falar dos reflexos artísticos que a pandemia causou. Eu sei que a gente está em 2021 e a gente já falou disso exaustivamente em 2020. 2020 foi o ano do choque, né? Que as pessoas não sabiam ainda para onde que a gente estava indo. E 2021 a gente pode começar a falar que foi um ano mais da esperança, principalmente no final dele, né? Depois que a segunda e a terceira onda passaram, a gente começou a ver que as pessoas começaram a sair, a vacina progrediu, os números de mortos passou a cair. A gente tem graças à vacina, né? Apesar de ter uma campanha anti-vax aí do governo, etc. Eu vi o Fernando Meirelles falando, eu não lembro em qual lugar, mas falando do reflexo que teve isso, eu acho que foi no podcast do Potter, do Rio Grande do Sul. É Potter mesmo, eu acho. E ele falou de como que a O2 Filmes, né, que a produtora dele sofreu, as pessoas que parou, né, que tiveram que parar, as pessoas que pararam. O que você que acompanha cinema há tanto tempo, assim, e você acompanhou 2020, acompanhou 2021, fazendo uma retrospectiva desse ano, o que ainda prejudica a pandemia e o que você sentiu diferença de linguagem, né? Que a gente teve um boom maior dos filmes de streaming, né? Alguns lançamentos que não tiveram cinema, o Oscar passou a aceitar, eu acho que filme lançado no streaming, eu não sei como é que é isso. Como que você vê isso, Carol? Olha, a gente vai sentir os reflexos da pandemia, literalmente, efetivamente, por muitos anos, mas no cinema também, porque atrasou muito o calendário de divulgação dos filmes. Então, assim, os filmes que estão saindo agora, eles estão prontos desde 2019, às vezes antes. Eram para ter saído ao longo do ano de 2020. O próprio Matrix atrasou, o Duna era para ter saído em novembro do ano passado. O filme está pronto desde 2018. Eles gravaram em 2018. Então, assim, os grandes blockbusters, esses que eles precisam de bilheteria, atrasaram. Por que aconteceu? O ano passado abriu, né, por algum momento nos Estados Unidos, no final do ano, e eles colocaram Tenet, Mulher Maravilha, 1984. Foi um fracasso, porque ninguém estava indo ao cinema. Não tinha vacina, estava todo mundo assustado, então todo mundo segurou as divulgações de Viúva Negra, que ia sair. A própria Disney mudou, literalmente, a Disney ia fazer assim, ela ia lançar um filme e uma série, com a Disney Plus, né? Um filme e uma série do universo Marvel, que todos se comunicassem. Eles tiveram que segurar os filmes e lançar uma série, foram lançadas séries em sequência. Todo o calendário foi atrasado em 1 ou 2 anos. Caramba. Então, tem filmes que já eram para ter saído. O que acontece? Você não pode lançar um blockbuster uma semana e uma outra do mesmo estúdio, do mesmo grupo de estúdio, porque um filme engole o outro, e eles precisam dessa bilheteria. Então, eles têm que São planejar filmes caros, muito né? bem. São filmes muito caros. Os que estão no cinema, que estão saindo agora, nesse final de ano, por isso que acumulou agora esse final de ano, porque as pessoas estão indo mais ao cinema, então tem cabine de imprensa de tudo quanto é filme, eles precisam levar. Pra você ter uma ideia, a Disney não fazia tanta cabine de imprensa, porque a Disney não precisava dos críticos para levar ninguém no cinema. Agora, não só a Disney, eu falo o grupo Disney, a Disney tem a Fox, tem vários outros estúdios. Eles estão fazendo porque eles precisam que os críticos, os influencers, as pessoas chamem o público de volta para o cinema. Porque filmes grandiosos, como Homem-Aranha, Matrix e tal, Duna, esses trazem público, mas o que às vezes não é tão grandioso, mas foi tão caro como O Último Duelo, por exemplo, vazio o cinema, porque as pessoas nem viram o filme passar e gastaram uma fortuna no filme. Então, mudou completamente. Então, por exemplo, o Oscar desse ano, é isso que você falou, já foram filmes menores, entre aspas, o Nomadland é um filme completamente fora ganhou o Oscar de melhor filme. Qual filme? O Nomadland, que ganhou esse ano, melhor filme do ano passado, né? É um filme introspectivo, é um filme lento. Ai, você vai gostar. Ele é baseado num livro? É. Eu acho que eu ganhei esse livro, acho que me mandaram.
A trilha sonora Uhum. do Einaudi, que eu amo o Einaudi, e é todo melancólico, cara de Tadeu, assim, esse filme, você tem que assistir. Tem a sua cara. Super feliz, então. Mas é um filme que não entraria, isso que eu quero dizer, porque se tivesse competido com esses grandes blockbusters, por exemplo, esse ano tá, nossa senhora, tá, uma associação, já saiu a Associação dos Críticos, o Globo de Ouro, cada um tá dando para um lado, assim, porque tem muito filme. Aí, para todas as categorias, acaba diluindo. Mas ano passado, esses os filmes, entre aspas, menores, que não são grandes espetáculos visuais, conseguiram chegar na premiação. Então, eu acho que isso deu também uma visibilidade para esse tipo de filme, sabe? E com essa quantidade de streaming também, a gente tem um acesso muito maior a outros estilos de cinema, não só os grandes blockbusters, mas esses não chegam no cinema, né? Para você, ainda tem uma regra que para você concorrer ao Oscar, né? Ser um dos filmes elegíveis, você tem que ter estado nos cinemas por um período. Antes era 45 dias, se não me engano, agora é um período bem curto, assim, mas tem que ter passado pelo cinema nos Estados Unidos, né? Eles ainda passam. Então, os da Netflix, por exemplo, o Ataque dos Cães, que é o da Jane Campion, estava no cinema por um período. O Crônica Francês, são os filmes menores que entram rapidinho para poder concorrer, sabe? Ah, não sabia. Então, mudou muito e vai levar um tempo, por exemplo. O ano passado foi assim também? Foi. Ou teve exceção? Não, foi assim também. Não, foi assim também. O ano passado foi irlandês, né? Foi, o irlandês eu vi no cinema, inclusive. É, que foi... Mas, por exemplo, o Top Gun, o 2, né, depois de 30 anos, era para ter saído ano passado e vai ser esse ano que vem. Então, assim, é um filme que tá pronto, porque, assim, o filme tem que ser gravado, depois ele tem a pós-produção, que é parte de efeitos especiais, para depois ele ser lançado. Então, o filme vai levar, sei lá, 5 anos para ser lançado, mesmo estando pronto, sabe? 3 anos, 2 anos, depende de quando eles gravaram o filme. Por exemplo, o Chalamet, não, eu tô falando um monte aqui, mas enfim. Não, pode falar. O Chalamet, o Timothée Chalamet, que é o do... Obrigada. O do Duna, simplesmente vão sair 3 ou 4 filmes com ele em um período de 2 meses. Mas parece assim, nossa, o cara tá trabalhando muito. Não, é filmes que estão prontos há 2, 3 anos, entendeu? Ele trabalhou no tempo normal, mas os filmes foram todos lançados juntos. Então, vai acontecer isso com muitos atores, que os filmes vão sair juntos. Aí tem filme, por exemplo, A Filha Perdida, da Eliana Ferrante, vai sair no dia 30 de dezembro, sabe umas coisas assim? Vai ter esse filme, né? Eu adoro esse livro. Vai, na Netflix. E esse Você leu aquela biografia? Né? Você leu aquela biografia dela que a gente comprou? Eu não terminei, mas eu tava lendo. Eu parei porque eu fui ler o livro que ela tava citando, né? Nossa, A Filha Perdida é um livro que eu gosto muito. É a Eliana Ferrante, né, gente? É ela, né? Ela é foda. Mas é curioso isso que você tá falando, porque aqui em Poços é gravado o filme da Turma da Mônica. E eles foram entrevistar os atores atualmente, o filme não lançou, vai lançar o ano que vem. Eles cresceram todos. Sim. E, tipo, eles eram pequenos, assim, e para uma criança, 3, 4 anos, dá muita diferença, né? A pessoa cresce, né? O adolescente sai de um patamar e vai para outro, assim. Eu achei muito, muito curioso. Achei muito que nem Stranger Things, né? Cada temporada passa, sei lá, 6 meses, para eles passa 3 anos. A cara deles tá, tipo... É uma turma, né? Carol, mas você olha o ano com esperança, 2022, no cinema? Sim, eu olho. Eu acho que tem muito filme diferente. Eu acho que isso também deu possibilidade, como eu comentei, de aparecerem muitas pessoas, roteiristas. Já tem possibilidade de mais mulheres concorrerem ao Oscar de diretoras, e Oscar é a grande... E assim, eu sou meio reticente com o prêmio, né? Que as pessoas acabam olhando só o que está concorrendo. Mas, querendo ou não, ele dá uma visibilidade enorme para os filmes. Então, já tem muita gente já aparecendo, já tem outros estilos de história sendo contadas, e as pessoas estão produzindo. Não é porque teve a pandemia, teve muito filme gravado durante a pandemia. Muito filme, muita série, muita coisa feita durante a pandemia. Porque os prêmios acabam dando dá uma vitrine, não tem jeito, né? Vai ter que falar. Você pode Oscar, falar, né? Você pode falar sobre qualquer lado mais independente e tal, mas inevitavelmente você vai falar dos premiados também, né? A gente fala também, aqui no Rabiscos a gente fala, não tem jeito. Tem o Oscar, tem o troféu imprensa também, né? Não, tem um que é sempre antes do Oscar, que é um prêmio de independente, que é muito legal. Esse aí eu gosto mais dos filmes que esse ganha do que os do Oscar, necessariamente. Tem o Framboesa de Ouro lá. Framboesa é ruim, né? Sabe a história, né? Que a Sandra Bullock ganhou num dia, ela ganhou Framboesa, no outro dia ela ganhou o Oscar. É 2 verdade. filmes diferentes. É assim, né, gente? Nem Jesus agradou todo mundo, não é assim? Gente que premiada é assim, não tem jeito. É premiado de todo jeito. Olha, se você... Mas você que você tá ouvindo... Desculpa, mas você que tá ouvindo os premiados, né? Você foi citando aí, é só gente premiada também. Aqui é foda. Eu só converso com os premiados. Ou que vai ser premiado, porque o Tadeu é evidente, entendeu? Ele vê que o livro tem potencial.
premiados ali Eu tem. falo, esse aqui vai ser premiado, deixa eu chamar pro Rabiscos, parece. Olha, se você entrou na curadoria com a gente aqui, tá me ajudando pra caramba. O pessoal de casa que acompanha o Rabiscos, o Alisson, me ajuda a organizar o roteiro, me ajuda a conversar com o pessoal, marcar entrevista, selecionar os livros, às vezes ele me ajuda com leituras também, porque a gente recebe muito livro, né, Alisson? Demais, E demais. acaba tendo esse tumulto, né, que eu fico feliz porque a gente recebe livro e é bom isso, né? Porque as pessoas querem vir no Rabiscos, mas é delicado porque é um programa por semana. Eu acho que eu estava falando com o Alisson esse dia, se a gente fosse entrevistar o pessoal que está mandando, a gente tinha, eu acho que um programa diário aí por meses. E Sim. infelizmente a gente não consegue fazer, e acho que aí vocês iriam enjoar também. E como que você, Alisson, que você que entrou na curadoria aí do Rabiscos, como que você tá vendo a literatura com outros olhos? Como que tá sendo? Porque você é um leitor, o Alisson, ele escreve, ele toca, ele é um puta leitor também. Como que tá sendo essa experiência? Nossa, tem sido maravilhosa. Eu sempre fui muito apegado aos clássicos, né? E quando eu comecei a ter contato por meio do Rabisco com essa galera que está escrevendo agora, a galera do contemporâneo, né? É, assim, eu descobri um novo literário completamente novo, né? E, assim, diariamente a gente conversa sobre essa galera, sobre esses títulos que estão surgindo o tempo todo e sobre esses novos clássicos, né? Como a gente falou sobre o Tortarado, a gente falou muito sobre o Tortarado, né? E, assim, como essa nova concepção de clássico, assim como a Carol pode até falar sobre isso depois, né? Sobre talvez essa nova concepção de cinema também, a pandemia trouxe, né, essas várias vertentes, mas voltando para a literatura, assim, eu descobri uma vertente completamente nova, né? E o Rabisco, assim, tem proporcionado, como você falou, a gente teria títulos aí, programas para conteúdo para fazer programas diários, né? Então, cara, estou extremamente feliz assim de conhecer essa galera e conhecer tantas obras de tanta qualidade assim, e dos mais diferentes temas, das mais diferentes vertentes, né? Romances, contos, poemas, então assim, tô deslumbrado com esse mundo novo, assim, dessa galera que tá escrevendo agora, assim. O Alisson é bom porque ele é um termômetro muito legal, porque o Rabiscos, quando a gente montou, eu e a Jéssica, a gente queria muito trabalhar com literatura contemporânea. E o Alisson é um exemplo muito claro de um leitor de clássicos, né? O Alisson escreve soneto. Ele tem menos de 25 anos, escreve soneto. Quem que faz isso no mundo? Eu tento arriscar algumas coisas lá. Ele lê soneto, tipo, ele vai sair com as meninas, ele recita Camões, entendeu? Então Quando você conhece Machado, já... é que assim, foi um bom termômetro isso para mim, sim, porque você falar que tá gostando de conhecer os escritores contemporâneos é muito bom. Eu acho que missão cumprida, entendeu? com Porque tem muita certeza. gente muito boa produzindo. E às vezes Sim. a pessoa fica tão presa nos clássicos que não sabe que tem uma pessoa que escreve tão bem quanto um clássico que ela pode conversar com essa pessoa, que ela pode trocar Sim, ideia, que ela pode... inclusive a gente teve assim diversas experiências da galera que assim conversa com os clássicos também e fazem uma releitura e traz para a modernidade e traz elementos novos e assim é uma galera que com certeza deve ser lida, né? Então assim eu falo que eu não lia mesmo por eu digo, desconhecimento, né? Ou seja, depois que isso começou a chegar em mim numa quantidade assim avassaladora, como é o Rabisco, que a gente recebe realmente muitos títulos, né? E eu comecei a ficar deslumbrado, assim, né? E é legal como, assim, eu continuo lendo os clássicos, né? Como se disse, eu adoro ler Machado e, assim, a galera que veio aqui e falou, né, também sobre isso. A gente teve o ano passado, né? O Homem que Odiava Machado de Assis, De né? Almeida Júnior. Já me Júnior, exatamente. E nós tivemos o Código de Machado de Assis. Então, assim, nós tivemos obras modernas, obras contemporâneas que conversam com obras clássicas, né? E isso, para mim, foi impressionante, porque eu falei, olha, eu posso continuar lendo os clássicos e posso ler os contemporâneos sem me afastar dos clássicos e, de repente, criar um diálogo entre essas duas épocas diferentes, né? Então, tem sido maravilhoso, assim. Vou, aproveitando o embalo aqui, que a gente falou dos prêmios, vou só destacar então os premiados do ano, né? Que a gente separou aqui. O prêmio Machado de Assis foi para o
o querido Rui Castro aí, né? Autor antigo aí repórter do Correio da Manhã. É um cara aí que está sempre no meio crucial das biografias também. E do cinema também. E do cinema também. Ele ganhou, então, o Prêmio Machado de Assis, que estava suspenso desde 2017. E voltou esse ano. O Jabuti ficou com O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livraço também, está até aqui atrás de mim. Se eu não me engano, eu recebi esse livro, foi do Clube da Literatura Contemporânea, do Humberto, e da Tami, da Litera Tami. Livraço, super merecido. Foi para romance. Para o conto, foi a Monique Malcha, que eu fiquei super feliz que ela ganhou. Ela tá deslumbrante, ela tá muito feliz também com o seu Flor de Gume, que saiu aí pela Jandaíra. E a Maria Lúcia Alvim ganhou a poesia. A Maria Lúcia, que ficou um tempão sem escrever e voltou a escrever com tudo. Comprei o livro assim que saiu, porque eu estava curioso para ver como que a Maria Lúcia vinha depois de anos sem escrever e já chegou ganhando o prêmio, né? A Maria Lúcia é uma poeta totalmente singular, ela tem uma linguagem muito boa, é bom ler as poesias dela com um dicionário do lado, porque ela dá uma caprichada nas palavras aí, é muito legal. Bom, quem ganhou o Prêmio Oceanos foi o escritor timorense, pela primeira vez, o escritor do Timor-Leste, Luiz Cardoso, O Plantador de Abóboras. Fiquei muito curioso com esse livro. É a primeira vez que um livro do continente asiático fica entre os finalistas e vence o programa. O prêmio, não o programa. Em segundo lugar, ficou o romance O Ausente, do Edmilson de Almeida Pereira, que eu fiquei contente também com ele. O pessoal que conhece fala muito bem dele. E o terceiro lugar, O Osso do Meio, do Gonçalo M. Tavares. Então, esses foram os vencedores do prêmio Oceanos. Lembrando que quem ganhou o prêmio Camões foi a Paulina Chiziane, que esteve aqui no Rabiscos, que é um dos mais importantes prêmios da literatura luso, né? É incrível esse prêmio, assim, é forte, ele é potente, e a Paulina ganhar como escritora moçambicana. A Paulina que foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, então ela tem um peso já. Moçambique não é só minha couto, moçada. Tem muita gente boa. Prêmio São Paulo de Literatura, o Edmilson de Almeida Pereira, com a editora Nós, ganhou o melhor romance, com a obra Fronte. E a queridíssima gaúcha Morgana Kretzmann, que esteve aqui, ganhou o melhor romance de estreia com o livro Ao Pó. E o Prêmio Sesc de Literatura, o Réptil Melancólico, do Fábio Horácio Castro, que eu queria ler esse livro, inclusive eu coloquei na minha lista. E A Casa que Criou Contos. O que a Casa Criou. Não é a Casa que Criou Contos. O que a Casa Criou, esse eu não li. Diogo Moreira ganhou, então, o Prêmio Sesc de Literatura. Olha, eu queria ter o dom que essa gente tem para criar título. Gente do céu, cada título mais intrigante, hein? O Alisson colocou certinho separado aqui o que a Casa Criou, e eu coloquei o que a Casa Criou Contos. Eu coloquei o Tadeu não é bom para criar títulos. Tadeu. Não deu certo. Quase que eu falei o Réptil Melancólico Romance. Não ia dar muito certo. Mas eu entendi aqui, deu tudo certo. Esses foram os premiados, já que a gente está falando de prêmio, né? Sim. E você destaca algum prêmio de 2021, Carol? Algum que mereça destaque? Alguma surpresa que teve ou não tivemos? Eu queria só comentar antes que eu achei... Primeiro que eu concordo super com o Alisson, eu escuto Rabiscos, acho que desde o começo, praticamente, e, assim, abriu meus horizontes literários. Eu também sou uma leitora compulsiva, agora menos com os filmes, mas tem épocas, né, que eu vejo mais filme, época que eu leio mais livros, mas é muito bom poder conhecer gente que está escrevendo agora, e é muito legal, assim, essa troca, né, a gente ouve o que a pessoa falou. Às vezes eu escuto o podcast, daí eu leio o livro, daí eu volto pro podcast, porque daí eu já li o livro, daí agora eu vou entender melhor o que a pessoa está falando. Então é muito legal. E é muito doido, porque livro a gente não precisa vender os clássicos, né? Você precisa fazer a pessoa ler os contemporâneos, e o filme é o contrário. O povo quer sempre ver o que tá na moda, o que acabou de sair. Porque às vezes o filme passou do ano passado, o pessoal já acha velho, entende? E é muito doido como é o contrário. E até eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: não existe filme velho, existe filme que você ainda não viu. Verdade. E essa que é a minha ideia também no podcast. Então, assim, premiação, eu acho assim, eu sempre falo, vai olhar os que ganharam, mas olha o melhor filme internacional, olha os documentários, para quem gosta de ser que Tadeu adora, porque tem muita coisa além. Por exemplo, agora, todos os
países indicaram um filme, vai ser 5 pessoas, 5 filmes e 5 países que vão. E tem um filme bom de cada país, assim. Então, esse ano eu diria para ver o Nomadland de verdade, porque eu amei o Nomadland, mas todos os indicados foram legais. Teve o Promising Young Woman, que eu esqueci o nome agora. Roteiros. Esse roteiro, a mulher que roteirizou, a diretora, ela estava grávida, ela fez o roteiro, ela dirigiu e ela estava atuando no The Crown ao mesmo tempo. Caramba! Isso, assim, 1 mês ela fez tudo, sabe? 1 mês e meio, assim, porque ela ia ter o filho. Então, assim, teve que correr. Tem muita gente legal. Esse ano teve muito isso, a pessoa que roteirizou o filme dirigiu, sabe? Então, a gente que é da literatura, né? Eu presto muita atenção nos roteiros. Então, eu acho que prêmio, assim, agora já teve, né? Já está tendo os indicados para o ano que vem, mas procurem ver o que saiu, ver no Oscar o que saiu ano passado, o que saiu nesse ano, assim. Não teve muitos prêmios, né, ainda. Agora que estão começando a ter os indicados para o ano que vem. Porque ano passado não teve muito. O Oscar foi todo diferentão, né? Eles fizeram ao ar livre, foi tudo meio à vontade, só podia ir poucas pessoas de cada filme. Mas eu gosto de ver o que está sendo indicado, mas às vezes, assim, minha dica é, você gosta de algum ator, ou gosta de algum diretor, procura a filmografia, sabe? Vai ver o que mais o diretor fez, o que aquele ator fez, vai ver outras coisas, porque às vezes a gente se surpreende, um ator puxa um filme, ou um diretor puxa um ator, e às vezes isso é mais legal de procurar ver os filmes que estão na moda agora. Tem muita coisa boa que passa batido, assim. Verdade, verdade. Pessoal, caminhando para o fim, então. Esse fim de ano, fim de Rabiscos, entrando de férias. Ano que vem eu vou tentar trazer o Rabiscos com cara nova nas artes, porque eu já cansei daquelas artes. E fazer 2022 com esperança. A gente começar o ano melhor do que 2021, é ano eleitoral. Então é um ano que vai levantar muitas reflexões, muitas polêmicas, eu sei disso. Mas a arte resiste, o cinema, a literatura está aí para contar história também, para deixar a sua marca, seu jeito de contar história. E é isso. Carol, suas considerações finais para 2021? Olha, só tenho a agradecer. Começou tão doido e continua tão doido, mas o Rabiscos me salvou. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo te agradecer, né? Eu sempre te agradeço, todos os episódios eu te agradeço Eu sei, fico praticamente, super mas feliz. agradeço de novo. Feliz mesmo. Porque antes, né, da gente eu participar, eu já era fã do Rabisco, já era tua fã de ser tua amiga, então, assim, Muito é muito bom legal tá de junto. ver como as coisas estão fluindo e eu gosto muito de participar de alguma forma, dar uma contribuição para esse programa que é tão incrível e a literatura resiste sempre, o cinema também tá aí para mostrar o que a gente passou para a gente não passar de novo, né? Então, a gente está aqui com vocês ano que vem, nesse ano turbulento que vai ser 2022. E 2021 passou com muito filme bom. Quem quiser perder alguma coisa, corre lá, tem muito filme bom para ver, filme leve, filme pesado, depende do seu espírito. E eu tenho certeza, eu espero, na verdade, que seja um 2022 que seja melhor, mas para ele ser melhor, as pessoas têm que ser melhores, né? Então, desejo pessoas melhores para 2022. Não, mas o Rabiscos cresceu muito com a cabine do filme, não canso de falar isso. A gente teve um aumento de público, um aumento de views, isso é muito bom. Alisson, suas considerações finais? Cara, eu também vou expressar aqui no mesmo sentido que a Carol. Para mim foi deslumbrante conhecer toda essa gente. Espero poder ter essa oportunidade de continuar conhecendo e conhecer mais, né? E Rabiscos, assim, me trouxe, como eu disse, né, esse contato com esse lado imenso que é essa literatura contemporânea e quanto tem gente bacana produzindo. Conheci a Carol também, nossa querida cinéfila maravilhosa, que está com a cabine do filme aí, traz, assim, análise sempre tão... Eu sempre fico deslumbrado também, de conhecer e de viajar, né, por essas vertentes. E esse ano, 2021, me trouxe mais essa maravilha. Então, só para agradecer mesmo esse contato maravilhoso que eu tenho tido com essa gama enorme de literatura. Boa. Pessoal de casa, então, quiser aproveitar Natal, Réveillon, férias, a gente deu as dicas de todos os episódios que passaram no Rabiscos e na cabine do filme. Só acessar, só ouvir de novo. A gente volta, não chorem, crianças. A gente volta cheio de gás ano que vem. Um Feliz Natal para todo mundo. Um Feliz Ano Novo para todo mundo. Que todo mundo aí tenha muita sabedoria, que possa, quem puder abraçar os seus, que abrace a minha solidariedade para as pessoas que perderam pessoas queridas com essa pandemia, que infelizmente vão ter Natal mais triste, Réveillon mais triste por conta dessas perdas. A minha solidariedade é um tema que a gente fala muito aqui, né? Essa
essa pandemia, na verdade, ela é uma pandemia de perdas, né? Não é justo a gente falar que ela é de aprendizado, mas sim de perdas. Muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, e o Rabiscos está aqui marcando também o seu território, falando de arte, falando de resistência. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.